O livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, vai dizer que a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. E eu quero perguntar para você, o que hoje você tem pedido para Deus? Como você tem rezado? Você tem feito uma oração despretensiosa diante de Deus? Porque o que Deus mais quer de nós, Ele quer um coração que seja sincero, seja verdadeiro. E o que você hoje tem rezado, pedido para Ele? Talvez você tenha pedido uma graça muito grande, talvez você tenha pedido uma cura de uma doença, mas Deus não quer somente que você peça desta forma. Deus quer uma oração de um coração sincero. Não adianta nós estarmos na igreja pedindo, muitas vezes rezando bonito, né? Deus quer um coração sincero. Dias atrás, eu estava adorando Jesus num sacrário, numa igreja em Curitiba. E uma coisa muito me incomodou. Tinha um casal que chegou depois de mim, que estava ali. Eles não respeitaram aquele momento de silêncio que estava diante do sacrário, né? Eu estava diante de Jesus no sacrário, no meu pensamento orando em línguas, rezando o terço na língua materna minha, que é o português. E às vezes eu fico pensando, nada contra quem faça isso, mas muitos querem rezar o terço, o rosário, as orações, né? O Pai Nosso, Ave Maria, todas aquelas invocações das orações que nós fazemos, né? Em latim. Nossa, que bonito, que belo. Mas eu fico pensando que a mesma oração que é feita no idioma latim é a mesma que a gente faz em português. E é por bonito, né? A pessoa enche o ego para falar, como se a oração que rezar em latim faz diferença para Deus, né? Sendo que Jesus nem falava o latim. Jesus falava o aramaico, o hebraico. E o que isso gerou dentro de mim? Gerou um pouco de incômodo, porque hoje eu vejo que muitos querem rezar, falar outro idioma, que nem as mocinhas nas ruas, os rapazinhos, porque o fulano de tal fala inglês, e acha bonito e dá aquelas risadinhas, fala espanhol, fala um outro idioma diferente da nossa língua materna. Sendo que Deus não quer que nós ficamos presos a essas realidades. Tanto é que a oração em línguas, ela não fica presa numa língua, de um idioma. E ali acontece o batismo no Espírito Santo. E eu digo para vocês, com toda a autoridade que eu falo, que está tendo mais conversões através do Divino Espírito Santo do que através das devoções que nós vemos por aí. Por quê? Porque o Espírito Santo sonda as profundezas do nosso coração, nós ouvimos a sua voz. É claro que a gente tem que ouvir, às vezes nós temos que silenciar nosso coração para poder ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor falando. Mas às vezes, muitos aqui, a gente percebe, quer rezar, quer falar bonito e acha porque está rezando em latim, em outro idioma, né, faz diferença alguma para Deus. É belo? Sim. Foi o idioma que a igreja adotou a partir do imperador Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo, porque a língua do latim era a língua oficial do Império Romano. Mas nós não estamos mais vivendo no antepassado, nas antiguidades. É claro que isso é muito importante, porque toda a igreja, todos os documentos, as coisas que nós temos, está palpado, né, em cima do idioma latim. Porém, para guarnecer, para guardar, foi oficializado. Mas a gente tem que hoje analisar que nós temos a nossa língua materna, nós temos o nosso idioma, assim como outros povos também têm o seu idioma. E não é porque a pessoa reza numa língua que o latim, por exemplo, é diferente de alguém que não reza. Muitas das pessoas antigas, se a gente for observar bem, nem sabiam ler, nem escrever. Tão simples que eram, tão
os primeiros santos da igreja, os mártires que mal sabiam ler e escrever. Então, nós temos que ver se de fato as nossas orações estão sendo esse perfume que os anjos levam e chega até diante de Deus. Porque Deus, Ele quer muito mais do que falar bonito, se vestir bem, de forma adequada, de forma prudente, com modéstia, que o teu coração seja um coração humilde e modesto. Porque de nada vale nós rezarmos e as nossas orações não chegarem até o céu. Porque Deus, Ele resiste a certas situações, a certas pessoas, a certos comportamentos. Que hoje você possa refletir como que você tem rezado. Você tem pedido a graça de Deus da forma que você quer, rezando bonito, porque eu tenho que rezar o rosário. Só que às vezes, meus irmãos, não tem pessoas que por infinitas realidades não conseguem. Mas aquela oração espontânea, aquela oração que você faz com o teu coração, naquele momento de grande dificuldade, naquele momento de gratidão, de louvor, Deus escuta. Deus abençoe você e pense nisso. A sua oração tem sido sincera e chegada ao coração de Deus de verdade? Salve Maria, viva Cristo Rei.